Olá para você que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo à nossa videoaula sobre Lepidoptera. Bom, antes de falarmos dessa ordem, vocês se lembram da taxonomia, que é o modo como classificamos os seres vivos? Pois bem, é importante sabermos que os lepidópteros fazem parte da classe Insecta, que está dentro do filo Artrópoda. Sabendo disso, vamos seguir com o assunto desta aula. Lepidoptera é uma ordem de insetos que incluem as borboletas e as mariposas, e vão estar compondo a segunda maior diversidade de insetos do planeta, sendo encontrados em quase todas as regiões do mundo, principalmente regiões tropicais. O nome Lepidoptera é derivado do grego e significa asa com escamas, que é a característica mais marcante da ordem, 2 pares de asas membranosas cobertas por escamas. Elas vão determinar a coloração das asas das borboletas e das mariposas. O grupo também terá certa importância econômica, pois as larvas são fitófagas, sendo pragas de cultivos agrícolas. Mas, por outro lado, os adultos são agentes polinizadores fundamentais para o equilíbrio dinâmico do ecossistema. A ordem Lepidoptera conta com cerca de 160 mil espécies conhecidas no mundo e só no Brasil existem cerca de 26 mil espécies já descritas. As mariposas distribuem-se em cerca de 120 famílias, enquanto as borboletas se distribuem em apenas 6 famílias. Agora, vamos começar falando da morfologia externa dos lepidópteros no estágio de lagarta. Bom, as larvas têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça, apresentam 6 ocelos fotorreceptores de cada lado e um par de antenas muito pequenas, além de um aparelho bucal triturador. Elas são eruciformes, isto é, têm o corpo cilíndrico alongado, compostos por 13 segmentos, 6 patas torácicas e de 6 a 10 abdominais falsas. Agora, entrando na morfologia dos lepidópteros adultos. O corpo deles também são divididos em cabeça, tórax e abdômen. Na região da cabeça se tem olhos compostos, grandes e formados por milhares de pequenas lentes. Apresentam 2 antenas, que possibilitam maior orientação durante o voo. Uma característica bastante importante dos lepidópteros e diferencial de outros insetos é a presença de uma probóscide, uma faringe eversível de sucção. Nesse grupo, o aparelho bucal apresenta-se em forma de uma tromba que se enrola em espiral, sendo chamado de espirotromba. Outra diferença dos lepidópteros, quando comparados com os demais insetos, é que suas asas são relativamente grandes. Elas são membranosas, finas e frágeis, além de serem recobertas por escamas, característica específica do grupo. As escamas são microscópicas, pequenas demais para conseguir observá-las a olho nu, e descartáveis. Quando uma pessoa toca na asa de uma borboleta, por exemplo, uma fina poeira é depositada em seus dedos. Essa fina poeira é justamente as escamas que se destacaram da asa após o toque. Ao contrário do que dito popular diz, essa poeira não causa cegueira nas pessoas, apesar de poder causar uma leve irritação nos olhos. Aqui tem um quadro comparativo mais claro em que podemos observar as diferenças entre borboleta e mariposa, quanto suas características em relação ao comportamento e formas de seus corpos. A maioria das borboletas, por exemplo, são ativas durante o dia, hábito diurno, enquanto a maior parte das mariposas prefere a noite, hábito noturno. As antenas são uma boa forma de se identificar o lepidóptero observado. As mariposas têm as antenas mais curtas, grossas e de aparência peluda, enquanto as borboletas geralmente têm as antenas mais longas, de aparência lisa, tendo as extremidades arredondadas. Uma diferença interessante é em relação à velocidade do voo. As borboletas podem voar até 20 km por hora,
enquanto as mariposas podem voar até 40 km por hora. Muita gente pensa que as mariposas apresentam apenas cores opacas e até usam isso para identificá-las. Mas algumas mariposas são tão coloridas quanto as borboletas. Vamos falar sobre os sistemas. Sistema digestivo. O aparelho digestivo de Lepidoptera é completo, formado por um tubo que vai da boca até o ânus, sendo dividido em 3 partes: o intestino anterior, médio e o posterior. O intestino anterior é responsável principalmente pelo tratamento mecânico e armazenamento temporário dos alimentos. Ele inicia-se na boca e inclui a cavidade bucal, faringe, esôfago e o papo. A seguir, o alimento é conduzido ao intestino médio, onde existem algumas projeções tubulares, os cecos. Essa região, pela grande concentração de enzimas digestivas, é o local principal de digestão química e absorção dos nutrientes. Os túbulos de Malfig são responsáveis pela excreção e estão localizados na região do esfíncter que separa o intestino médio do intestino posterior. O intestino posterior é formado por íleo, cólon, reto e o ânus, e é onde ocorre a absorção de porções grandes do suco alimentar e formação das fezes. E, enfim, a matéria fecal é comprimida no reto e expelida pelo ânus. Sobre os hábitos alimentares, eles variam dependendo do estágio do ciclo de vida. As larvas ou lagartas são fitófagas. Sua alimentação consiste de diferentes partes de um vegetal, como por exemplo caules, galhos, gavinhas, folhas, flores e etc. Isso de acordo com a necessidade de cada espécie. Já nos adultos, algumas espécies não se alimentam nessa fase, pois comem o necessário quando são lagartas e suas espirotrombas se tornam atrofiadas ou não usuais. Os que se alimentam nas flores bebem o néctar e ou o pólen, que é dissolvido neste, e os que se alimentam nos frutos maduros é bebendo o sumo, líquidos resultantes da decomposição dos frutos. Sistema nervoso. O sistema nervoso dos lepidópteros é do tipo ganglionar. Apresenta um longo cordão nervoso ventral constituído de gânglios ventrais que estão ligados ao cérebro por um anel nervoso. Sistema circulatório. Nos lepidópteros, o sistema circulatório é aberto, ou seja, a hemolinfa, sangue dos insetos, flui livre sobre os órgãos e cavidades internas do corpo, que é a hemocele. A hemolinfa é um líquido aquoso e geralmente incolor, responsável pelo transporte de substâncias nutritivas, excretas e material de estocagem. Também tem outras funções, como fagocitose, encapsulação de corpos estranhos, coagulação, cicatrização, armazenamento e metabolismo de nutrientes. Sistema respiratório. Os lepidópteros possuem o sistema respiratório traqueal, sendo composto por uma rede interna de tubos ocos, chamados de traqueias. Nesse sistema traqueal, o transporte de gases respiratórios é independente do sistema circulatório. As traqueias abrem-se para o exterior através de fendas laterais externas, chamados espiráculos, sendo que para evitar a possível perda de água pelos espiráculos, os lepidópteros apresentam adaptações que permitem o controle de abertura e fechamento do mesmo. Internamente, as traqueias ramificam-se em tubos cada vez menores, à medida que chegam aos tecidos até penetrar neles, levando o ar e assim se tem a ocorrência das trocas gasosas por difusão. Agora nós vamos falar sobre a reprodução e o ciclo de vida desses animais. A maioria dos lepidópteros são dioicos, ou seja, têm sexos separados. Em algumas espécies se tem o dimorfismo sexual, que é a distinção de macho e fêmea pelas características físicas. Em algumas espécies de lepidópteros, as cores e as nervuras das asas dos machos são diferentes das fêmeas, mas a maneira mais segura mesmo de saber se é um macho ou uma fêmea é analisando o abdômen. As fêmeas têm um abdômen mais arredondado por conta de carregar os ovos. Machos e fêmeas da mesma espécie se reconhecem pelo tamanho, cor, forma e nervura das asas, que são características específicas de cada espécie. As borboletas ou mariposas também podem reconhecer umas às outras através de feromônios, que são hormônios sexuais.
Um macho e uma fêmea ligam seus abdômenes, cauda a cauda, voltadas em direções opostas, e nisso os machos, portadores de um pênis reversível, utilizam órgãos seguradores do abdômen para se agarrar às fêmeas, e então se tem a transferência do espermatóforo, uma cápsula proteica com um conjunto de espermatozoides. As fêmeas elas vão armazenar tais espermatozoides em uma bolsa até que estejam prontas para botar os ovos. Elas vão fertilizar os ovos enquanto os colocam. A fêmea ela procura por uma planta dotada de folhas seguras e nutritivas para fazer o depósito de seus ovos. E mesmo assim, na natureza, as condições para uma borboleta atingir a vida adulta são realmente difíceis por conta de condições naturais e predadores. Os lepidópteros são insetos de metamorfose completa, também chamados de holometábulos. Isso significa que ao longo de seu crescimento e desenvolvimento, passam por 4 estágios muito distintos de forma, comportamento e hábitos de vida. O ciclo de vida inicia-se de um ovo colocado pela fêmea. Dos ovos eclodem as lagartas ou larvas, que assim como estes podem estar sozinhas ou em grupos. As lagartas alimentam-se durante quase todo o tempo, acumulando energia para chegarem à fase adulta. Essa fase é muito importante para elas, pois é a época em que irão crescer o máximo possível e armazenar energia e nutrientes para a próxima fase, a de pupa, para ao final tornarem-se adultos fortes e bem desenvolvidos. Durante o crescimento, as lagartas passam pela equídese, que é a troca do exoesqueleto desses animais, garantindo assim o seu crescimento. Esse processo ocorre por 4 a 8 vezes, sendo que a última troca dá origem ao estágio de pupa. A fase de pupa é a mais delicada do ciclo de vida dos lepidópteros, pois elas não se alimentam e são imóveis, estando suscetíveis a ataques de predadores. No estágio de pupa, ocorrem mudanças profundas em toda a estrutura corporal do animal, que passará de uma fase mastigadora e sem asas para um adulto sugador e com asas. Após um período que vai de 1 semana até 2 anos, o adulto emerge da pupa completando o ciclo. E ao saírem, os adultos ainda possuem as asas bem pequenas, e estas vão sendo expandidas pela hemolinfa, que é o sangue dos insetos, por cerca de 1 hora, e então o lepidóptero está pronto para iniciar as atividades da vida adulta. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje e que tenham aprendido mais sobre a ordem Lepidoptera. Aí estão as referências bibliográficas que usamos para realizar o trabalho, e na descrição disponibilizaremos um glossário e um texto resumo do que foi abordado na aula de hoje, para que vocês possam estudar posteriormente. Obrigada e até a próxima!